pessoal, eu sou o professor Marcos Oliveira do canal SOS Matemática. Hoje eu venho trazer para vocês aqui um conteúdo sobre produto cartesiano e número de elementos desse produto cartesiano. Primeiro temos que entender o que é um produto cartesiano. O produto cartesiano é um conjunto de pares ordenados. Então vamos fazer aqui a representação dele. Vou pegar aqui um conjunto A e um conjunto B e fazer o seu cartesiano. A cartesiano B, A cartesiano B. Então nós temos aqui, um par ordenado. Vou pegar aqui um par ordenado com o primeiro elemento x, o segundo y. Podemos dizer que é a abscissa do ponto, é ordenado do ponto, aqui lá no plano cartesiano. Vou chamar aqui de x, y, tá? Tal que, então olha só, o produto cartesiano é um conjunto de pares ordenados. Eu representei um par ordenado aqui, de uma forma geral, o primeiro elemento x e o segundo y. Tal que esse primeiro elemento desse par ordenado, ele vai pertencer ao primeiro conjunto aqui, conjunto A. E o segundo elemento desse par ordenado vai pertencer ao segundo conjunto ali, no caso, o conjunto B. Tá certo? Então nós temos a representação dele aí. Então vamos ver aqui um exemplo que eu separei para vocês. Nesse exemplo aqui eu coloquei o conjunto A na lei de formação e a gente precisa deixar na forma explícita, tanto o conjunto A como o conjunto B. A forma explícita é aquela que a gente coloca entre chaves separadas por vírgula, para conhecer os elementos. E depois a gente faz a aplicabilidade do produto cartesiano aqui para a gente entender, tá bom? Então vamos encontrar o conjunto A. O conjunto A está dizendo o seguinte, que o universo dele é igual aos reais, ou seja, esse elemento tem que pertencer aos reais. Tal que foi dado uma equação, né? X mais 3 vezes x menos 2 igual a 0. Observe que nós temos aqui, vou colocar aqui embaixo. X mais 3 vezes x menos 2 igual a 0. Eu poderia muito bem multiplicar isso aí e, polinômio por polinômio, vai dar uma equação do segundo grau, que eu estou vendo. Resolver essa equação e achar as raízes, eu vou encontrar os elementos dessa equação, vão ser os elementos do conjunto A. Mas aqui existe um modo mais simples de resolver. Observe que o produto dessa multiplicação é zero. Então, x mais 3 vezes x menos 2 deu zero, o resultado. Então, isso quer dizer que um dos fatores pode ser igual a zero. Tanto esse x mais 3 pode ser igual a zero, ou o x menos 2 pode ser igual a zero. Então, a gente vai verificar aqui. O 3 está somando, passa diminuindo. Então, eu achei o valor de x. Aqui é uma das raízes, né? E aqui, o 2 passa somando. Então, x igual a 2. Vou chamar esse aqui de x1 e esse aqui de x2. Os dois elementos dessa raiz, dessa equação, perdão. As raízes dessa equação. Então, a gente encontrou aqui o conjunto A. No conjunto A, nós temos aqui o elemento menos 3 e 2. Tá? Conjunto A. Vamos ver aqui o conjunto B. No conjunto B, está dizendo que o universo vai ser os inteiros. Então, x tem que pertencer a esses inteiros. Nós encontramos aqui menos 3 e 2. Então, olha só, quando eu encontrei o resultado dessa equação, eu tenho que verificar se esses elementos correspondem ao universo que foi oferecido aí. Menos 3 e 2 é um número real, então por isso eu coloquei menos 3 e 2 no conjunto A. De semelhante modo, a gente vai fazer isso com B. Ou seja, o universo aqui é os inteiros. Então a gente vai resolver essa aí na equação, foi dada, o elemento pertence aos inteiros, tal que menos 3 menor que 2x mais 1, que é menor que 5. Ou eu posso ler assim, 2x mais 1 é maior que menos 3, 2x mais 1 menor que 5. Então vamos resolver isso aí. Menos 3 menor que 2x mais 1 menor que 5. Tá, então vamos isolar aqui o x. Primeiro eu vou passar o 1, né? Esse 1 que está somando, ele vai passar diminuindo aqui e para cá também. Essa desigualdade. Menos 1 com menos 3 dá menos 4. Menor que 2x, menor que 5 menos 1 dá 4. E aí eu preciso tirar esse 2 daqui. O 2 que está multiplicando, ele vai passar dividindo aqui. E fica só o x. Está multiplicando, passou dividindo para lá e passou dividindo para cá.
Então é só fazer a divisão da menos 2, né? Menos 4 por 2 dá menos 2, menor que x, e aqui 4 por 2 dá 2. Ou seja, como é que eu leio isso? O x é um número maior que menos 2 e também é menor que 2. Eu posso dizer assim, x ele está entre menos 2 e 2, excluído o menos 2 e excluído o 2. Por quê? Observe que não tem o sinal de igualdade aqui. Ó. Se não tem o sinal de igualdade, quer dizer que o menos 2 está fora do conjunto. E aqui também não tem o sinal de igualdade aqui. Então quer dizer que o 2 está fora desse conjunto. Aí a dica é o seguinte, ó. Entre menos 2 e 2, quem são os inteiros entre menos 2 e 2? Aí você vai colocar aqui no conjunto B. O menos 1, o 0 e o 1. Esse menos 1, o 0 e o 1 são números inteiros. Então, os inteiros que estão entre menos 2 e o 2. Tá bom? Encontramos o conjunto A e B. Agora vamos fazer a relação do cartesiano. Como é que é? Aqui, ó. Vamos formar pares ordenados. Eu pego o primeiro elemento, já que é do A cartesiano B, eu vou pegar do conjunto A para o conjunto B. Então eu vou relacionar o menos 3 com o menos 1 e formo um par ordenado. Menos 3 com menos 1. O menos 3 com 0. E o menos 3 com 1. O que eu fiz? Eu relacionei esse primeiro elemento com cada elemento daqui. Ó. Menos 1, depois com 0, depois com 1. Agora tem o 2, né? Eu vou pegar aqui. Ó. Esse 2 relacionar com menos 1, depois com 0 e depois com 1. E aí, ó, nós formamos esse conjunto. Nesse conjunto tem quantos pares ordenados? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares ordenados. Certo? Então, observe que eu fui do conjunto A. Aqui nesse caso, já que é do A, o primeiro elemento pertence ao conjunto A. E o segundo pertence ao conjunto B. Quando nós pegamos B cartesiano A, então quer dizer que o primeiro elemento está no B e o segundo está no A. Então a gente começa daqui do B. Ó. Menos 1, aí eu vou relacionar com A. Ou seja, menos 1, o primeiro elemento vai estar no B. Então, por isso eu coloquei o primeiro elemento aqui do B. Ó. Menos 1 com menos 3. Menos 1 com 2. Então eu peguei o elemento menos 1 do B, comecei do B primeiro, né, porque já é que B cartesiano A, então eu vou começar no conjunto B. Quer dizer que o primeiro elemento tem que estar nesse conjunto. Menos 1 com menos 3, relação meio, menos 1 com 2. Agora o 0. 0 com menos 3. 0 com 2. E agora o 1. 1 com menos 3. E o 1 com 2. Aí formou aí também 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 6 elementos desses conjuntos. E cada elemento desse conjunto tem um par ordenado. Beleza? Agora eu vou dar uma rápida apagadinha aqui e vou com outro exemplo para a gente fechar esse conteúdo. Bem, vamos ao segundo exemplo. O segundo exemplo é o número de elementos de A cartesiano B, ou então de um produto cartesiano. Bem, o que seria isso, número de elementos? Vamos pegar aqui um exemplo que depois eu apago. Vamos supor que eu tenho um conjunto A, 0 e 2 como elementos, e o B, 1, 3, 5. Como é que seria o cartesiano? Eu relacionava 0 com 1, formaria um par ordenado. 0 com 3, formaria outro par ordenado. E aí depois a gente contava a quantidade de pares ordenados dentro desse conjunto. Como é que a gente pode calcular essa quantidade de pares ordenados nesse conjunto cartesiano sem ter que fazer essa relação toda? Bem, é simples. Ó. Aqui, ó, observe que o número de elementos do conjunto A aqui, ó, é 2. Tem 2 elementos, ó, 1, 2. E aqui esse n minúsculo quer dizer o número de elementos, ou quantidade de elementos. O número de elementos do conjunto B, então, 1, 2, 3. Tem 3. Então, quando a gente faz o cálculo do número de elementos do A cartesiano B, basta pegar o número de elementos do conjunto A, multiplicar pelo número de elementos do conjunto B. Ou seja, do A é 2, ó, e do B é 3. Então vai ter 6 elementos, ou seja, vai ter 6 pares ordenados dentro desse conjunto A cartesiano B. Se nós fôssemos fazer o cartesiano a relação, né? 1 com 1. Tá, mas não é isso que a gente quer não. Bora só para entender isso aí.
Agora aqui. Determine o valor de x de modo que A possua x menos 1 elementos. Está dando a quantidade de elementos. Estou fazendo o seguinte. Ó. O número de elementos do conjunto A é x menos 1. B possui x menos 3 elementos. Então, o número de elementos do conjunto B é x menos 3. E A cartesiano B possui 2x mais 3 elementos. Então, o número de elementos de A cartesiano B é igual a 2x menos ou mais 3. Então, nós temos essas informações aqui. Ó. Então, nós sabemos que o número de elementos de A cartesiano B é igual ao número de elementos do conjunto A vezes o número de elementos do conjunto B. Certo? Então, a gente vai fazer o quê? Substituir. Aqui dá 2x mais 3, né? O do A, x menos 1. Como vai multiplicar aqui, eu preciso colocar dentro do parênteses, já que é um polinômio, né? E do B, x menos 3. Também dentro do parênteses. Vamos só resolver essa equação. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3 é menos 3x. Menos 1 vezes x dá menos x. E menos 1 vezes menos 3 dá mais 3. E aí vamos juntar os semelhantes. Vai ficar... Vou passar para cá tudinho. Esse 2x está somando, passa diminuindo. E esse 3 aqui, a gente poderia até fazer logo. Aqui, já que eles são opostos, né? Pode ver que tem o mesmo sinal. Estão em membros diferentes, ó, 3 e 3. Ó. Já pode eliminar aqui, ó. 3 por 3. Tá? Porque quando eu passar o 3 para cá, ele vem subtraindo. E igual a zero. Então vai ficar x ao quadrado, aqui dá o quê? Menos 6, menos 4 e menos 6x igual a zero. Então dei uma equação incompleta do segundo grau. E aqui eu vou usar pelo método, né, aquele do fator comum. No caso, C igual a zero, né? Quando C é igual a zero. Então vai ficar assim, x vezes... Ó, observe que número multiplicado por x dá x ao quadrado? Dá x, ó. X vezes x, x ao quadrado. E para dar 6x, multiplico quem pelo x? O 6, ó. 6 vezes x dá 6x, ó, menos 6. Menos 6 vezes x dá menos 6x. Pronto. Então colocamos o fator comum em evidência aí. E agora é só, como o produto é zero, então eu posso pegar esse fator e igualar a zero. Ou posso pegar esse que está dando parênteses aí, ó, esse outro fator, x menos 6 igualar a zero. Aqui já não tem mais o que fazer, né? Agora aqui, ó, o 6 vai na transposição, passa somando. Então vejam bem, nós temos duas raízes aqui. Só que essa raiz aqui, ó, ela não convém. Por que não convém? Porque vamos ver aqui, ó. Se eu substituir zero aqui, ó, o x sendo zero, fica 0 menos 1. 0 menos 1 vai dar menos 1. E aí a gente vai observar o quê? Que não existe quantidade negativa, né? E quantidade de elementos negativos, não existe isso. Dentro de um conjunto eu tenho 0 elementos, conjunto vazio, ou eu tenho um elemento, conjunto unitário, ou finitos ou infinitos elementos aí, mas nunca negativo. E aqui a mesma coisa, se eu substituir aqui também, ó, no conjunto B, vai ficar 0 menos 3 vai dar menos 3. Também não existe quantidade negativa aí de elementos no conjunto B. Então a resposta é 6. Então, portanto, ele assim, quantos elementos, determine o valor de x de modo que obedeça essas condições aqui no enunciado, né? Então, portanto, x vai ser igual a 6, tá bom? Não igual a 0, porque o 0 não convém, já verificamos por quê. O 6 dá, ó. Se eu pegar no lugar do x aqui o 6, 6 menos 1, dá 5 elementos no conjunto A. Se eu pegar aqui o 6 no lugar do x, 6 menos 3, dá 3. Então vai ter 5 elementos no conjunto A e 3 no conjunto B. Certo? E a gente pode até fazer essa multiplicação aqui, ó. O x vale quanto? 6, né? Então, 2 vezes 6, ó. 2 vezes 6 mais 3, ó. Dá 15, ó. 5 vezes 3 dá 15. Ok, gente? Beleza? Então, nós temos aí um exemplo para vocês de número de elementos de um produto cartesiano. Até a próxima aula, não esqueça de deixar o seu like, não deixe de fazer seu comentário, né? E também fazer a sua inscrição, caso não seja inscrito.
e adicione o sininho para que seja notificado dos próximos vídeos. Um abraço, até o próximo vídeo.